Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História, a gente vai estudar esse tema que ele é meio que uma transição da matéria do segundo ano para o terceiro ano da administração. Depende muito, tem ano que dá tempo, tem ano que ele é o último conteúdo, é a última aula do segundo ano e às vezes ele é a primeira aula do terceiro. Então ele é a transição. E é um conteúdo também que faz parte dessa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Assim como a Revolução Francesa ali inaugura a Idade Contemporânea, né? E vocês vão ver a Revolução Francesa mais adiante. Assim como a Revolução Industrial e o Iluminismo estão ali na transição do moderno para o contemporâneo. É o final da Idade Moderna, mas já tem características da Idade Contemporânea. A independência dos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Na divisão tradicional da história que a gente viu, a Idade Contemporânea começa a partir da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos é antes da Revolução Francesa, mas ela já tem características da história contemporânea. Então ela está nessa transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas ela está mais para contemporânea do que para moderna, enfim. Então, pessoal, esse assunto, independência dos Estados Unidos, é um dos assuntos que só dá tempo de ver no curso de administração, porque o pessoal da informática tem a carga horária menor, então tem alguns assuntos que eles não veem. Independência dos Estados Unidos é um dos assuntos que o pessoal da informática acaba não vendo. Então, é exclusivo para vocês da administração. É um tema que, a princípio, parece meio inútil para a gente que mora no Brasil. Tipo, o que tem a ver estudar a independência dos Estados Unidos? Eu estou aqui no Brasil, não tenho nada a ver com eles. Mas a independência dos Estados Unidos é bastante marcante e é interessante a gente conhecer a independência dos Estados Unidos. Primeiro porque um pouco ajuda a gente a entender, inclusive, a independência do Brasil e alguns fatos da história do Brasil. Tem alguns elementos da história do Brasil que são semelhantes à independência dos Estados Unidos e algumas coisas até inspiradas na independência dos Estados Unidos. Vocês vão ver ao longo do ano que várias vezes eu vou citar, olha, tal coisa foi inspirada nos Estados Unidos. Então, é interessante conhecer a independência dos Estados Unidos por conta disso. Segundo, é interessante compreender a independência dos Estados Unidos para a gente entender um pouco a diferença da colonização inglesa para como era a colonização portuguesa e a colonização espanhola. Os ingleses tinham, em alguns lugares, um método de colonização bastante diferente do de Portugal, e em outros lugares tinham um método de colonização bastante semelhante ao de Portugal. Então é interessante perceber que os Estados Unidos tinham algumas contradições enquanto foi colônia da Inglaterra. E também a independência dos Estados Unidos é interessante para a gente fazer uma revisão de alguns conteúdos de Idade Moderna, como Antigo Regime, como Iluminismo, e alguns assuntos que a gente estudou ao longo do segundo ano. Então estudar a independência dos Estados Unidos também ajuda a gente a retomar algumas coisas de história geral que a gente estudou. Então é interessante. Por isso que ele é um tema legal ou para ser o último do segundo ano ou para ser o primeiro do terceiro, porque ele dá uma revisão em alguns assuntos que a gente estudou ao longo do segundo ano, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, para a gente entender a independência dos Estados Unidos, e depois a gente vai ter uma série de aulas sobre independências, nas independências da América Espanhola, e depois a gente vai estudar a independência do Brasil. Para a gente entender os processos de independência, é legal a gente entender os processos de colonização. Como que a América foi colonizada? Não esqueçamos que, assim, Portugal e Espanha foram os países que mais tiveram colônias na América. Mas não só Portugal e Espanha tiveram colônias na América. Os ingleses tiveram importantes colônias na América. Os franceses tiveram importantes colônias na América. Até os holandeses tiveram colônia na América. Vocês lembram que os holandeses colonizaram um pedaço do Brasil, mas não só o Brasil. Ao norte do Brasil tem a Guiana Holandesa. Na América do Norte tinha uma colônia holandesa chamada Nova Amsterdã, que, por sinal, deu origem à cidade de Nova York. O primeiro nome de Nova York era Nova Amsterdã, uma colônia holandesa, e depois se tornou uma colônia inglesa. Então, vários países tinham colônias, várias potências europeias tinham colônias na América. E vamos lembrar também que quando a gente chega ali no século XVIII, né, no final da Idade Moderna, Portugal e Espanha estão meio que em decadência. Inglaterra e França principalmente são as principais potências europeias. Então, as colônias desses países na América já ganham bastante destaque. Então, quando a gente olha para a América, aí no mapinha vocês estão vendo, o que está em cinza eram os territórios ocupados pelos povos originários, digamos. Povos originários é o que a gente chama genericamente de indígenas. Então eram territórios que
faziam parte das colônias, mas não estavam bem dominados pelos colonizadores, tá? Claro, ali no caso do Brasil, o que está em verde foi o que os portugueses dominaram, que era basicamente o litoral. Depois os portugueses acabaram entrando mais para o interior do Brasil após a descoberta do ouro. Mas isso aqui é o comecinho do século XVIII, ainda não tinha a exploração do ouro no interior do Brasil. O que vocês estão vendo em azul no mapa era da Inglaterra. Percebam que não é tanta coisa se comparado à Espanha e a Portugal. O que vocês estão vendo em vermelho era da França, o que vocês estão vendo em preto era da Holanda, bem pouquinho. E quem tinha mais colônias na América era a Espanha, que é o que está em amarelo no mapa. A França tinha na América os territórios, né, suas colônias de Quebec e Montreal, que hoje fazem parte do Canadá. E isso explica porque o Canadá é um país bilíngue. O Canadá fala francês e inglês. Tem regiões do Canadá em que a primeira língua das pessoas é o francês. E outras regiões do Canadá, a primeira língua, a língua materna, é o inglês. Isso porque o Canadá, territórios do Canadá foram colônia, alguns territórios foram colônia da França, outros foram colônia da Inglaterra. Outro território que era colônia francesa era a Louisiana. A Louisiana hoje faz parte dos Estados Unidos, mas foi uma colônia francesa. Além desses territórios, na América do Norte, a França tinha algumas ilhas do Caribe, como colônias, e a Guiana Francesa, que ainda hoje é um território administrativamente ligado à França. A Guiana Francesa ainda é subordinada à França, apesar de estar na América do Sul. A Holanda tinha algumas pequenas colônias, como Nova Amsterdã, que depois passou a ser controlada pelos ingleses e passou a ter o nome de Nova York. Né? Amsterdã é uma cidade holandesa. Então, Nova Amsterdã por ser holandesa. Depois virou Nova York. York é uma cidade inglesa. Então, quando virou inglesa, mudou para Nova York. A Holanda também tinha algumas ilhas no Caribe, onde eles produziam cana-de-açúcar, né? Depois de terem saído do Brasil. E o Suriname. O Suriname, ao norte do Brasil hoje, foi uma colônia holandesa. E a Inglaterra tinha 13 colônias na América do Norte, que é aquela faixa litorânea ali da América do Norte. E essa expressão 13 colônias é bem importante porque a gente vai usá-las muito ao longo dessa aula. Né? Essa aula está dividida em 2 vídeos, a gente vai usar muito essa expressão. As tais 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos são essa faixa litorânea aqui, no litoral do Oceano Atlântico, na América do Norte. Além das 13 colônias, os ingleses também tinham algumas ilhas no Caribe, como por exemplo a Jamaica, foi uma colônia inglesa, e a Guiana Inglesa, hoje conhecida apenas como Guiana. Né? Então a gente tem a Guiana Francesa, que foi colônia da França, e o Suriname, que antigamente era conhecido como Guiana Holandesa, foi colônia da Holanda. Então são esses territórios aqui na América do Sul, ao norte do Brasil. Guardem bem as 13 colônias inglesas, porque elas que vão dar origem aos Estados Unidos. Tá? Pois bem, vamos falar especificamente da colonização inglesa na América do Norte. Como foi a colonização holandesa, a gente tem uma noção de quando a gente estudou a ocupação holandesa no Brasil, né, o Brasil holandês. A colonização francesa na América do Sul não é muito diferente do que os holandeses, do que os ingleses, do que os portugueses fizeram. E de Espanha e de Portugal a gente estudou um pouquinho mais. Vamos entender um pouco melhor a colonização inglesa. A colonização inglesa na América do Norte, ali nas 13 colônias, ela não foi igual nas 13 colônias. Ela tem diferenças por conta de quem foi colonizar esses lugares e das características geográficas desses lugares. Então, a gente divide a colonização inglesa na América do Norte em 2 tipos. A gente separa em colônias do Norte e colônias do Sul. O tipo de colonização das colônias do Norte foi diferente do tipo de colonização das colônias do Sul. A gente está falando das 13 colônias na América do Norte, tá? Não das colônias na América do Sul. A gente está falando da América do Norte. Na América do Norte, as do norte da América do Norte foram de jeito e as do sul da América do Norte foram de outro jeito, ok? Quando a gente fala e aqui no cantinho a gente tem um mapa para vocês terem mais ou menos uma noção da localização dessas 13 colônias. Em amarelo estão as tais colônias do Sul, que seriam a Geórgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia. E as colônias do Norte são as mais clarinhas aqui. A gente tem Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine,
Connecticut, Pensilvânia, New Jersey, Delaware e Maryland. Essas são as colônias do norte. E aqui em vermelho estão as colônias espanholas na América do Norte. Percebam que essas colônias aqui, esses territórios que hoje fazem parte dos Estados Unidos, na verdade eram colônias espanholas, incluindo, por exemplo, a Flórida aqui embaixo, onde está a cidade de Miami, onde está a cidade de Orlando, né, que são cidades famosas dos Estados Unidos. Na verdade eram colônias espanholas, a princípio. Mas, enfim, sobre o processo de ocupação desses territórios a gente vai falar num outro momento. As colônias do norte da América do Norte, ali como New Hampshire, Massachusetts, elas têm um clima mais frio e mais parecido com o da Inglaterra. Elas têm um clima, assim, um ambiente mais parecido com o da Inglaterra. Quem foi para essas colônias? Para essas colônias mais ao norte da América do Norte, foram os grupos que estavam fugindo da perseguição política e da perseguição religiosa. Lembrem-se, quando a gente estudou lá sobre o Estado moderno, a criação do Estado moderno, o absolutismo, lá no segundo ano, lembrem-se que a gente viu que a Inglaterra era diferente. E a gente estudou por que a Inglaterra era diferente. A gente viu que a Inglaterra passou por duas revoluções, uma revolução puritana e depois a revolução que ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Que a Inglaterra configurou-se como um país que não era absolutista, uma monarquia constitucional, etc, etc. Só que no meio dessas disputas, no meio dessas revoluções, alguns grupos começaram a sofrer perseguição política, por não concordar com o que estava acontecendo na revolução, ou perseguição religiosa. Porque um dos resultados ali das revoluções na Inglaterra foi que a Inglaterra adotou como religião oficial o anglicanismo. Então, populações inglesas que eram protestantes também, mas que seguiam outras denominações do protestantismo, se sentiram ameaçadas dentro da Inglaterra e migraram para fora da Inglaterra. Migraram para onde? Para as colônias que não eram muito ocupadas ou que não despertavam tanto interesse para os ingleses, que eram essas colônias do norte da América do Norte, que não tinham um clima tão favorável, não tinham uma agricultura tão próspera. Então, alguns desses grupos saíram da Inglaterra procurando iniciar uma nova vida fora da Inglaterra, já que eles consideravam que na Inglaterra eles seriam perseguidos por ter ideias, opiniões diferentes àquelas que saíram vencedoras da Revolução Gloriosa. Então, os principais grupos que ocuparam essas colônias do norte da América do Norte foram os Quakers e os Puritanos. Quakers e Puritanos são duas correntes do protestantismo bastante conservadoras e bastante rígidas com alguns preceitos religiosos. A gente vai falar um pouco mais deles depois. E são esses Quakers e Puritanos que aparecem dentro de que a gente pode chamar de uma mitologia norte-americana, de uma ideia de origem dos Estados Unidos, são eles que foram meio que escolhidos como o início dos Estados Unidos. Eles são vistos como aqueles que deram origem aos Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos hoje, os grupos conservadores nos Estados Unidos têm uma ligação muito forte com essas vertentes mais conservadoras do protestantismo, como os Quakers e os Puritanos. Então, tá aí essa origem do lado mais conservador dos norte-americanos, digamos. Como que era a organização econômica dessas colônias do norte? Essas colônias elas eram organizadas economicamente a partir de pequenas propriedades e agricultura diversificada. Então eram colonos que tinham pequenas propriedades, tinham uma agricultura de subsistência, uma agricultura mais diversificada, porque eles não tinham tanto contato com outras regiões, então meio que precisavam produzir o que a própria colônia precisava, e essa produção acabava sendo voltada para o consumo interno. Não era uma colônia de exportação, como eram as colônias portuguesas, como eram as colônias espanholas, ou como eram as colônias do sul da América do Norte, as colônias inglesas do sul da América do Norte. Então, eram colônias que tinham uma população que não estava pensando tanto na exploração do território, mas na própria sobrevivência. Nessas colônias acabou se adotando um trabalho livre e assalariado, não tanto o trabalho escravo. Até tinha trabalho escravo, mas era mais raro. Esses grupos já vieram com uma ideia de organização de trabalho mais ou menos parecida com a da Revolução Industrial que estava acontecendo na Inglaterra. Então já era a ideia de um trabalho livre
e assalariado. Como eram colônias que não eram voltadas para exportação e não eram colônias muito lucrativas para a Inglaterra, a coroa inglesa não fiscalizava muito o que acontecia nessas colônias. Então elas tinham uma certa autonomia, elas tinham mais liberdade do que as outras colônias consideradas mais ricas, mais prósperas e mais vantajosas. Então eles tinham uma certa independência com relação à colônia inglesa. Isso fazia com que eles tivessem mais autonomia e uma organização mais própria, digamos. Por conta dessas características, elas ficaram conhecidas como colônias de povoamento. Não é que a Inglaterra não explorava essas colônias, a Inglaterra explorava. Mas em comparação com as colônias mais prósperas, essa exploração era mais amena e a fiscalização não era tão rigorosa. Por isso, pode ser que vocês vejam numa prova, num livro, etc., a expressão colônia de povoamento. Mas não quer dizer que as colônias de povoamento eram só para as pessoas morarem e as de exploração eram só para as pessoas explorarem. Não. Essas colônias também eram exploradas. Mas em comparação às colônias mais lucrativas para a Inglaterra, essas colônias tinham uma exploração mais amena, podemos dizer assim. Essas colônias do norte, elas eram diferentes das colônias do sul, justamente por conta dessa forma de ocupação. As colônias do sul, né, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, tinham um clima mais quente, portanto mais parecido com o que a gente encontra na América Central e na América do Sul, no Brasil, por exemplo. E por ter esse clima, também o solo, a vegetação era mais parecido com a América Central e a América do Sul. E os recursos naturais também eram mais parecidos com os da América Central e América do Sul. Portanto, nessas colônias do Sul, os ingleses implantaram um sistema de exploração muito semelhante ao que os espanhóis implantaram em suas colônias e os portugueses implantaram em suas colônias. Então, essas colônias do Sul da América do Norte eram bem parecidas com o que a gente via no Brasil, por exemplo. Tinha latifúndios monocultores. Estão lembrados quando a gente estudou sobre a cana-de-açúcar, que eram os grandes latifúndios monocultores? Nas colônias do sul também eram grandes latifúndios monocultores, mas ao invés de cana-de-açúcar eles produziam, por exemplo, algodão. Tinha grandes fazendas de algodão, igual no Brasil tinha grandes fazendas de cana-de-açúcar. Esse algodão, inclusive, que era matéria-prima para a indústria lá na Inglaterra, que estava passando pela Revolução Industrial, mas isso é um outro assunto. Usavam trabalho escravo, o trabalho era predominantemente escravo, assim como era no Brasil. A produção era voltada para a exportação, era voltada para o mercado europeu. Como eu dei o exemplo, né, o algodão era voltado para a indústria inglesa, para a indústria têxtil inglesa que estava ali começando a viver o processo de revolução industrial. Então a produção era para fora, assim como a produção da cana-de-açúcar do Brasil era voltada para fora. Então percebam que era bem parecido com o que tinha no Brasil. Como eram colônias mais lucrativas para a Inglaterra, que geravam mais dinheiro para a Inglaterra, mais riqueza para a Inglaterra, a fiscalização era maior. Então, o rigor da fiscalização nesses territórios que eram mais lucrativos era maior. Então, a Inglaterra tinha uma presença mais forte, mais impositiva nesses territórios. Como essa presença era mais forte, mais impositiva, elas acabaram ficando conhecidas como colônias de exploração. Mas, de novo, reforço. Não é que as colônias do norte não tinham exploração. As colônias do norte tinham exploração, mas essa exploração era mais intensa nas colônias do sul. Por isso que as do norte ficaram conhecidas como colônias de povoamento e as do sul como colônias de exploração. Então percebam que algumas colônias inglesas eram muito parecidas com o Brasil, por exemplo, no caso as colônias do sul, e outras eram muito diferentes, que eram as colônias do norte. E essa diferença, pessoal, vai ser bem importante para vocês entenderem o processo de formação dos Estados Unidos depois, ok? Temos aqui algumas imagens. Primeiro, estou representando aqui para vocês os Quakers. E essa imagem aqui dos Quakers é legal para eu trazer algumas curiosidades para vocês. Primeiro, pode parecer familiar para vocês. Se vocês já viram aquela marca de aveia, a aveia Quaker, Quaker é justamente Quaker. Por que tem uma marca de aveia Quaker? Porque entre os produtos mais produzidos pelos Quakers na sua agricultura de subsistência, tinha ali grãos, cereais, então a aveia era algo que eles produziam bastante, por exemplo. Os Quakers, eles tinham um modo de se vestir muito particular, assim, não costumavam usar roupas muito coloridas, usavam roupas que cobriam bastante o corpo, eram bem conservadores. E os Quakers, eles tinham assim a ideia de formar
pequenas comunidades. Então, tudo se resolvia ali em grupo, em comunidades. E nos Estados Unidos, essa cultura de se resolver as coisas em pequenas comunidades ainda é muito forte. Muitas cidades dos Estados Unidos não têm exatamente uma Câmara de Vereadores e um prefeito. A cidade tem assembleias que os cidadãos se reúnem em um determinado lugar para conversar sobre as decisões que têm que ser tomadas na cidade. Isso vem dos Quakers, que se reuniam nessas pequenas comunidades. Outra coisa que vocês vão reparar, principalmente nessa fotinho do meio. Professor, isso lembra muito aquela série Handmaid's Tale. Não é à toa, tá? A estética toda é inspirada nesse contexto aqui. E outra coisa que vocês vão reparar, pessoal, sobre os Quakers, eu disse que os Quakers são muito... Eles tinham uma visão bastante conservadora e um tanto quanto radical sobre religião. Não sei se algum de vocês reparou nessas mocinhas aqui usando esse chapéu pontudo. O chapéu pontudo era bem característico dos Quakers. E algumas mulheres usavam esse chapéu pontudo. Aí vocês vão falar assim, professor, mas chapéu pontudo parece chapéu de bruxa, né? Então, gente... Lembram que eu comentei, quando a gente falou da Inquisição na Igreja Católica, que na verdade, a Inquisição Católica não matava tanta gente quanto a gente acha que matava, assim, que a ideia de colocar várias mulheres na fogueira e que todo dia tinha uma fogueira, alguém sendo morto na Inquisição, não era bem assim no caso da Inquisição Católica? Então, essa ideia de que a Inquisição matava muita gente, principalmente mulheres acusadas de bruxaria, vem do cinema, basicamente. Cinema hollywoodiano. E por que o cinema hollywoodiano tem essa imagem? Porque os Quakers e os puritanos, na América do Norte, também tinham suas inquisições. Eles também perseguiam bruxas. E a imagem que a gente tem das bruxas, que vem, né, da cultura pop, digamos, que vem do cinema e principalmente dos Estados Unidos, da bruxa com o chapéu pontudo e etc., é a estética da mulher Quaker, que usa esse tipo de chapéu. Então, a imagem que a gente tem da mulher bruxa sendo perseguida e queimada da fogueira não é da Inquisição Católica da Idade Média. É da Inquisição Quaker na América do Norte, principalmente. Então, e sim, proporcionalmente à Inquisição Católica, os Quakers matavam muito mais gente na Inquisição, assim, porque a população era muito menor e assim, quase todo dia tinha um julgamento, tinha uma condenação, enfim. Então, em números absolutos, a Igreja Católica acabou condenando mais gente, mas porque a Inquisição Católica durou muito mais tempo e se espalhou por praticamente o mundo todo. Mas proporcionalmente, os Quakers acabaram perseguindo bem mais, porque durou menos tempo e é em populações menores, mas eles perseguiam muita gente. Como eu disse, porque eles eram muito conservadores. Então, qualquer coisa que saísse do padrão da comunidade podia ser visto como algo demoníaco. Então, uma mulher que dominasse a utilização de ervas, uma mulher que tivesse um comportamento diferente, facilmente seria identificada como bruxa. Então, daí que vem essa coisa da grande perseguição às mulheres, etc. e tal. Esse imaginário que a gente tem da Inquisição queimando bruxas, ele é muito mais Quaker do que propriamente católico. Okay? Vem muito mais da Inquisição Quaker do que da Inquisição católica. Certo? E isso explica muita coisa sobre os Estados Unidos. Essas comunidades Quakers e puritanas, que são a origem da cultura norte-americana. A cultura norte-americana, ela se baseia em grande parte nessas populações, nesses grupos. Isso explica muita coisa sobre a cultura dos Estados Unidos. Aqui, pessoal, de novo, falando dos Quakers, o feriado mais importante dos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. O que é o Dia de Ação de Graças? O Dia de Ação de Graças é justamente a comemoração de quando os primeiros peregrinos, né, os peregrinos são os colonos que fugiram da perseguição na Inglaterra e vieram parar na América do Norte. Esses peregrinos que, diz a tradição norte-americana, chegaram buscando criar uma nova vida e aí, passando muita dificuldade, tiveram contato com os nativos norte-americanos, né, com os indígenas da América do Norte, e através do contato com esses nativos, eles descobriram um animal que ajudaria muito na alimentação, que era o peru.
Por isso que o peru né, a tradição de se comer o peru no dia de Ação de Graças, porque teria sido uma forma que os nativos ajudaram esses peregrinos, né, mostrando esse animal, essa ave que tem muita carne e tudo mais. E então o dia de Ação de Graças seria um momento de se comemorar essa interação entre os peregrinos que estão chegando de origem Quaker e como eles foram acolhidos pelos indígenas. Então é uma espécie de uma confraternização entre os povos originários e os colonizadores. A gente sabe que, na verdade, não foi bem assim, né? Os povos originários foram basicamente exterminados nos Estados Unidos. Não é tão forte essa ideia de interação entre o colonizador e o indígena. Na verdade, é uma grande perseguição aos indígenas. Mas, enfim, o Dia de Ação de Graças é disso. E o Dia de Ação de Graças, que é algo muito forte na cultura norte-americana, é o feriado mais importante dos Estados Unidos, vem justamente da colonização Quaker. Vem dos Quakers e puritanos chegando na América do Norte, tendo contato com os povos originários e se fixando nesse novo lugar para dar origem a uma nova comunidade. Se a gente vai para as colônias do Sul, o ambiente já muda. Nas colônias do Sul, a gente já vai ver uma presença maior dos africanos escravizados, de populações negras. Aqui a gente tem um quadro representando escravos trabalhando numa fazenda de algodão. Cena essa fortemente representada, e representada de forma muito interessante no filme 12 Anos de Escravidão, que é justamente esse contexto dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos. O filme 12 Anos de Escravidão já é um momento que os Estados Unidos já são independentes, mas ainda utilizavam o trabalho escravo. Mas esse cenário do sul era muito forte. Mesmo após a independência dos Estados Unidos, a escravidão continuou, a ideia de uma produção voltada à exportação continuou no sul. Quando a gente for estudar o século XIX dos Estados Unidos, vocês vão ver por que isso muda. Mas durante o início dos Estados Unidos independente, essa divisão entre norte e sul ainda era muito forte. Pois bem, o que acontece? As colônias inglesas na América do Norte, elas, como eu disse para vocês, as do norte não tinham muita fiscalização. Então elas não levavam muito a rigor, muito à risca a coisa do pacto colonial. Estão lembrados do pacto colonial? Segundo o pacto colonial, a colônia só pode comprar o que vem da metrópole e só pode vender seus produtos para a metrópole, certo? Então as colônias inglesas, na América do Norte, só podiam vender seus produtos para a Inglaterra e só podiam comprar seus produtos da Inglaterra. Porém, as colônias do Norte não eram muito lucrativas para a Inglaterra, então a Inglaterra não fiscalizava muito. Como a Inglaterra não fiscalizava muito as colônias do Norte, elas acabavam comercializando seus produtos umas com as outras. E, eventualmente, comercializavam com colônias na América Central, eventualmente comercializavam até com a África. O que as colônias do Norte produziam mais? Madeira, da extração, né, natural, cereais, como a aveia Quaker, estão lembrados? Tecidos e roupas. E isso já é uma coisa complicada para a Inglaterra. A princípio, a Inglaterra não ligou muito para isso, mas depois isso vai incomodar. Quando acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, a Inglaterra quer vender tecido para todo mundo e não quer ter concorrência. Só que as colônias da América do Norte, algumas estão começando a produzir tecido e roupa. E isso geraria concorrência para os produtos ingleses, certo? Vamos lá. E o que as colônias do Sul produziam? Produtos como o rum. O rum ele é derivado da cana-de-açúcar, assim como a cachaça. É uma bebida muito forte também, derivada da cana-de-açúcar. Produziam melaço, que também vem da cana-de-açúcar, produziam açúcar e produziam algodão. Esses eram os principais produtos das colônias do Sul. O rum, o melaço eram basicamente utilizados no comércio com a África, eram vendidos na África para isso gerar lucro e se comprar escravos. O açúcar e o algodão eram vendidos principalmente para a Europa, onde eram produtos bastante valorizados. O que acontece? As 13 colônias perceberam que era bem mais barato se elas comprassem umas das outras do que se elas comprassem da Inglaterra. E isso não era bom para a Inglaterra, porque se essas colônias começassem a comprar umas das outras, elas iam ficar meio que autossuficientes e iam parar de comprar os produtos ingleses. E para a Inglaterra isso era ruim,
porque a Inglaterra perdia um dos seus principais mercados consumidores. Um dos objetivos do Pacto Colonial é você garantir um mercado consumidor. Se sua colônia para de comprar de você, não tem por que você ter a colônia. Nas colônias do Sul, a fiscalização era mais forte, então a Inglaterra combatia esse comércio interno, era proibido pelo Pacto Colonial. Mas nas colônias do Norte, como elas não eram muito lucrativas, a fiscalização era menor, então essas colônias do Norte conseguiam fazer um comércio interno um pouco mais intenso. Isso ajudou essas colônias do Norte a começarem a enriquecer. Ok? Mas para a Inglaterra isso não é bom, tenham isso em mente. O comércio interno entre as colônias não é bom para a metrópole, não é bom para a Inglaterra. E aí a gente chega no século XVIII, que mostra o quanto o ser humano pode ser contraditório. Século XVIII, período do Iluminismo, estão lembrados? Um dos últimos assuntos que a gente estudou no segundo ano. E alguns dos principais pensadores iluministas estão na França, outros na Inglaterra. E o iluminismo se baseia em grande parte na experiência inglesa do século XVII, da Revolução Gloriosa, de ter uma monarquia constitucional, de ter leis que preservam a liberdade, a participação popular na política, etc. e tal. Então, os outros países da Europa, quando olhavam para a Inglaterra, falavam: nossa, que país iluminista, que país que defende a liberdade, que país que defende os direitos da população, porque eles tiveram a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa se baseava na ideia de liberdade, se baseava na ideia de que você não pode ter um soberano absolutista governando de forma autoritária. Além disso, a Inglaterra ajudou a desenvolver o liberalismo econômico, ou seja, a liberdade econômica, que os produtos pudessem circular, liberdade de comércio, liberdade de iniciativa, e isso era muito forte graças à Revolução Industrial. Então, dentro da Europa, a Inglaterra era um dos países mais livres, talvez o país mais livre. Porém, na América, em suas colônias, a Inglaterra era o oposto. Se dentro da Europa a Inglaterra defendia a liberdade econômica, na América, dentro de suas colônias, liberdade econômica é coisa nenhuma. Vocês só podem comprar nossas colônias só podem comprar da gente e só podem vender pra gente. Por isso a dura fiscalização no comércio interno, tentar impedir o comércio interno. O rígido controle sobre a economia das colônias. Na Europa, liberalismo econômico, livre iniciativa. Cada um tem o direito de produzir o que quiser e vender o que quiser. Nas colônias, não. Nas colônias, vocês têm que produzir o que a gente determina. Vender o que a gente determina pelo preço que a gente determina. Então, na América, principalmente nas colônias do Sul, a Inglaterra exigiu o cumprimento do Pacto Colonial. E o Pacto Colonial é o oposto do que defende o Iluminismo. Percebem a contradição? A Inglaterra, por um lado, na Europa, defende o Iluminismo, defende a livre iniciativa, defende uma economia livre, mas quando é a vez dela de fazer isso com as colônias, não. Então percebam a contradição, né? Na Europa, defendemos a liberdade econômica. Nas nossas colônias, não. Na Europa, nós defendemos a liberdade política. Nas nossas colônias, não. Entendem a contradição que a Inglaterra vive? Então a Inglaterra é iluminista em casa. Do quintal para fora, ela não é. Tudo bem? E aí acontece ali no meio do século XVIII, entre 1756 e 1763, a chamada Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos ela tem implicações tanto na França, que a gente vai ver depois, quanto na Inglaterra, quanto, e o que nos interessa nessa aula, nos Estados Unidos, nas 13 colônias. Essa Guerra dos Sete Anos foi uma guerra territorial, uma guerra basicamente por disputas coloniais, entre a Inglaterra e a França. Alguns territórios em disputa entre França e Inglaterra, alguns territórios que eram reivindicados pelos monarcas dos dois países, inclusive na América do Norte, acabaram virando territórios de litígio, né, territórios de disputa, e as duas coroas, as duas monarquias, para resolver essa situação, acabaram entrando em guerra para determinar de quem seriam esses territórios. Esses conflitos entre França e Inglaterra acabaram envolvendo também as colônias. Então, as colônias francesas e a população das colônias francesas na América, e essas colônias, vocês vão lembrar no mapa, eram vizinhas das colônias inglesas na América do Norte. Então, essas populações, tanto das colônias inglesas quanto francesas, também entraram em guerra. Então, a guerra não foi só ali na Europa, entre a França e a Inglaterra, mas entre as colônias na América também. Então, as colônias se envolveram na guerra para apoiar as suas respectivas metrópoles. Quem venceu
a Guerra dos 7 Anos, foi a Inglaterra. Isso causou grandes prejuízos para a França saiu muito prejudicada da guerra, mas a Inglaterra também. Mas apesar dos gastos, etc. e tal, a Inglaterra conseguiu os territórios que queria e ainda, como parte dos acordos de paz, a França cedeu os territórios que ela tinha a oeste das 13 colônias. A Louisiana pertencia à França, foi cedida à Inglaterra. Então a Inglaterra aumentou o tamanho de suas colônias ali na América do Norte. Só que apesar da vitória na guerra, os ingleses tiveram grandes prejuízos. Toda guerra, pessoal, e levem isso em consideração, isso a gente vai estudar ao longo do 3º ano, toda guerra gera prejuízo também para o vencedor. Nenhuma guerra é lucrativa, é totalmente lucrativa. Na história contemporânea, a guerra sempre traz prejuízo, inclusive para o vencedor. Como a Inglaterra teve prejuízos, fala assim, bom, nós gastamos muito dinheiro com a guerra. Nossas contas estão desequilibradas. Como que a gente faz para aumentar os nossos lucros, para aumentar as nossas riquezas? O que uma metrópole faz sempre que quer aumentar suas riquezas? Aumenta a exploração sobre a colônia. Estão lembrados? A gente falava disso na relação entre Portugal e Brasil. Sempre que Portugal está precisando de dinheiro, Portugal olha para o Brasil e explora mais o Brasil. A Inglaterra faz a mesma coisa. A Inglaterra está precisando de mais dinheiro, olha para suas colônias na América do Norte e fala, vamos aumentar a exploração. Então, a Inglaterra resolveu aumentar a fiscalização para acabar com o comércio colonial. Os ingleses até sabiam que as colônias tinham comércio entre elas, mas a Inglaterra nunca ligou muito. Agora que eles precisavam de dinheiro, não, vamos acabar com esse comércio interno para eles serem obrigados a comprar da gente. Proibiram as fábricas de tecido para aumentar o mercado consumidor de tecido. Se eles não puderem fabricar tecido, se as colônias não puderem fabricar tecido, eles vão ser obrigados a comprar das fábricas da metrópole. Também proibiram as fundições de ferro, né, os lugares que faziam artefatos de ferro, como máquinas, por exemplo. Então, você proíbe isso, você dificulta a criação de uma indústria local e obriga a população local, sempre que precisar de objetos desse tipo, a comprar na metrópole. E, além disso, criou novos impostos para aumentar a arrecadação. E a Inglaterra fez tudo isso sem consultar as assembleias locais. Lembra que eu disse, costume Quaker de ter assembleias locais? Então, cada colônia, cada uma das 13 colônias tinha uma assembleia local. E, normalmente, as medidas que a Inglaterra adotava nas colônias, ela consultava a opinião dessas assembleias. Então, essas assembleias davam um parecer favorável ou desfavorável. E quando a Inglaterra adota todas essas medidas, ela não consulta as assembleias locais. E aí os colonos se sentiram incomodados, porque veio uma série de medidas aumentando o rigor sobre as colônias, sem que os colonos fossem ouvidos para tentar ajudar a Inglaterra. Eu quero que vocês percebam o seguinte, pessoal. Até esse momento, os colonos, eles não se sentem norte-americanos. Eles se sentem ingleses. Ingleses que moram na América. Ingleses que eventualmente nasceram na América. Mas eles se sentem ingleses, eles se sentem parte do Império Inglês. Quando a gente falar do Brasil e da América Espanhola, vocês vão ver também que é algo semelhante. Até um determinado momento, as pessoas que vivem nas colônias, né, quem vivia no Brasil não se sentia brasileiro, se sentia cidadão português. Quem vivia nas colônias espanholas não se sentia argentino, mexicano, uruguaio, se sentia um cidadão espanhol. Da mesma forma, os colonos da América do Norte, da Inglaterra, eles eram cidadãos ingleses. E a partir do momento que a Inglaterra toma uma série de medidas sobre eles, sem consultá-los, eles se sentem colocados como cidadãos menores, como cidadãos de segunda classe, como não tendo os mesmos direitos que os cidadãos que vivem na Inglaterra. E o que eu quero que vocês percebam, pessoal, é o seguinte, é o impacto que isso vai causar. O que os colonos sentiram? Quando acontece a Guerra dos 7 Anos, as 13 colônias, elas não vão para cima das colônias francesas falando, vamos defender os nossos interesses. Eles foram para cima das colônias francesas dizendo, vamos defender os interesses da coroa inglesa. Nós somos ingleses, estamos defendendo o nosso império e vamos para cima. E eles ajudaram a vencer, ajudaram com recursos, ajudaram com soldados, ajudaram com disposição, enfim, foram para cima. Quando a Inglaterra venceu, teve o acordo de paz com a França cedeu a Louisiana. Aqui estão as 13 colônias, aqui está a Louisiana, coladinho. O que as 13 colônias pensaram? Olha só, a Inglaterra ganhou a Louisiana, o que a Inglaterra vai fazer? Para nos recompensar, já que nós ajudamos a vencer a guerra,
eles vão permitir que as 13 colônias ocupem a Louisiana e explorem a Louisiana. O que a Inglaterra fez? O oposto. Eles não deixaram as 13 colônias ocuparem os territórios cedidos pela França. A Inglaterra assumiu o controle e falou, não, as 13 colônias não chegam perto. Vem pra cá não, sai daí. A Inglaterra vai explorar diretamente os territórios que eram franceses. As 13 colônias continuem no seu cantinho. E além de não permitir que eles explorassem os novos territórios, aumentaram impostos, aumentaram a exploração, aumentaram a fiscalização. Os colonos se sentiram traídos pela Inglaterra. Poxa vida, nós ajudamos a Inglaterra a vencer e ao invés de recompensa a gente está sendo punido. Porque a Inglaterra está aumentando a exploração, acabando com alguns dos nossos negócios, como as fábricas locais, como o comércio local, e aumentando os impostos. Então, nós somos ingleses mesmo? Nós nos sentíamos ingleses até hoje, mas nós não estamos sendo tratados como ingleses. Estamos sendo tratados como escravos. Estamos sendo tratados como cidadãos de segunda classe. Esse sentimento de ser tratado pela metrópole como alguém diferente de quem vive na metrópole é que vai acender as discussões. Será que nós somos ingleses? E segundo, será que nós queremos fazer parte do Império Inglês? Aí que vão começar as conversas sobre por que não, já que nós conseguimos nos virar sozinhos, principalmente as colônias do norte, já que nós conseguimos nos virar sozinhos, por que não virar uma coisa diferente da Inglaterra? Por que não oficializar isso, de nós sermos independentes da Inglaterra? É aí que vai começar a discussão sobre uma possível independência das 13 colônias. E o processo que vai levar a essa ruptura definitiva entre as 13 colônias e a Inglaterra é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais!